Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos proporcione um encontro bastante produtivo. Desejamos de viva voz que todos nós possamos aproveitar integralmente toda esta fluidificação de paz e de amor que aqui foi colocada pelas equipes socorristas da nossa casa. Nós cumprimentamos a todos efusivamente e fazemos uma rogativa aos amoráveis benfeitores espirituais que aqui já estão desde as primeiras horas do dia, para que esses mensageiros de Jesus possam orientar as nossas palavras, para que elas sejam de otimismo, de alívio, de esperança, de equilíbrio e, acima de tudo, de vontade de viver e de ilimitada confiança em Deus. É muito bom, meus irmãos, estarmos aqui falando das bem-aventuranças de Jesus à luz do Espiritismo. Bem-aventuranças são realidades espirituais, são diretrizes de vida, são consolações e promessas elaboradas por Jesus a serviço da emancipação espiritual dos filhos de Deus. O Mestre amado, no seu apostolado que continua até hoje, continua sumamente interessado no nosso progresso espiritual e nos acompanha par e passo, pensamento a pensamento, interessando-se por nós e atendendo às nossas rogativas na medida do nosso merecimento, da nossa necessidade de correção e, acima de tudo, do enquadramento de cada um de nós como filho de Deus. Nossos irmãos mais ao fundo do salão estão ouvindo a nossa voz? Está chegando a nossa fala? Porque às vezes a gente não sente o retorno do som. Daí o motivo da pergunta. Para entrarmos no tema de hoje, meus irmãos, nós vamos nos lembrar de Castro Alves. Quem não se lembra deste grande poeta, desse grande escritor da língua portuguesa, que num de seus poemas, Vozes da África, ele lança uma interrogativa, ele clama a Deus dizendo: onde estás, ó meu Deus? Onde estás, ó meu Deus, que não respondes? Onde estás, meu Senhor? Em que mundo ou em que estrela tu te escondeste, embuçado nos céus? Há mais de 2000 anos lancei o meu clamor, soltei da minha garganta o meu grito de desespero e desde então este clamor percorre embalde o infinito do espaço sideral. Onde estás, ó Senhor Deus? Esta foi a pergunta, a rogativa que Castro Alves fez no seu poema Vozes da América, que nada mais é do que uma súplica feita por esse espírito de altíssima envergadura em favor da África sofrida, da África dilacerada, que via
dolorosamente os seus filhos arrancados do seu seio para serem vendidos como escravos pelo mundo afora, no comércio ilícito e no tráfico dos navios negreiros. Sim, meus irmãos, a África sofrida experimentava no seu coração a separação dos seus filhos tão amados. E o nosso Brasil querido, a nossa pátria do Evangelho, recebeu o contingente cultural da raça negra, a quem muito devemos. Este povo que aqui veio trazendo a dor da saudade, trazendo a alma coletiva dilacerada, mas também trazendo os seus rituais religiosos e, por que não dizer, a sua fé em Deus. E da mesma forma que a África sofrida clamava, não poucos de nós, nos nossos momentos de desespero, também clamamos: onde estás, ó meu Deus, que não respondes? Onde estás, ó meu Pai, que não ouves os nossos hinos de louvor, entoados tantas vezes nos nossos cultos religiosos? Onde está o Deus de misericórdia, que não recebe o sacrifício das nossas preces? Onde está a misericórdia divina, que permite que o homem terreno, o espírito encarnado neste mundo, muitas vezes se transforme no lobo do próprio homem, exterminando a raça humana através de guerras sanguessedentas? Onde está o Deus de misericórdia, que não impede as catástrofes? Onde está o Deus que não é capaz de governar os mares, que não pode calar os vulcões, que não dita regras para as comoções e para os abalos sísmicos, para que eles não aconteçam? Onde está este Deus que permite tanto sofrimento na face da terra, que permite muitas vezes que comoções abalem países, continentes, devastando vidas, ceifando paisagens, destruindo regiões? Onde está este Deus? E muitas vezes nós ficamos questionando, meus irmãos, mas nos esquecemos que no meio dos sofrimentos que dilaceram os nossos corações como punhais em brasa, no meio das agruras humanas, entre as lágrimas e soluços, Deus se faz presente, através das vozes dos espíritos de escola, dos benfeitores espirituais, que vêm responder às nossas perguntas, dizendo o seguinte: Deus está dentro de você, filho querido. Deus está dentro do vosso coração. E Ele governa tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo e Ele sabe perfeitamente o que se passa dentro do seu coração. As comoções que muitas vezes abalam a terra nada mais são, meu filho, do que movimentos que se sucedem num planeta em fase de progresso. Em fase de progresso material, como o saneamento de regiões, com a modificação de paisagens,
com a drenagem de pântanos, com o aperfeiçoamento de regiões inóspitas. Muitas vezes, o sofrimento que dilacera a tua alma, filho querido, nada mais é do que a manifestação da providência divina no regime educativo, para que a correção de caráter se faça, para que arestas se lapidem e para que recolhas, filho querido do meu coração, a experiência necessária no transcurso das reencarnações. Ah, filho querido, muitas lágrimas que extravasam pela comporta dos vossos olhos são recursos terapêuticos que a providência divina engendrou para que tu pudesses, filho amado, amealhar experiências de vida, aprender a discernir entre o bem e o mal e compreender que Deus é soberana justiça, soberana bondade, soberana misericórdia. Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema que governa o universo. Para que nós possamos encontrar a resposta que Castro Alves formulou: onde estás, ó meu Deus, que não respondes? Vamos nos socorrer primeiramente do Livro dos Espíritos, na questão número 4, logo na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, livro 1, subtítulo Atributos de Deus, questão número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Formulou Kardec a indagação ao Espírito Verdade. E o Espírito Verdade, através de sua falange, respondeu: num teorema, num postulado que existe nas ciências comuns. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E a vossa razão encontrará o poder de Deus que está presente em todas as obras da criação. Para crer em Deus, para ter a certeza da existência de Deus, basta lançarmos o nosso olhar sofrido à obra da criação. Basta contemplarmos o desabrochar de uma flor, basta prestarmos atenção no sorriso de uma criança, basta ouvirmos atenciosamente o canto de um pássaro, basta percebermos a glória de um amanhecer e os zimbórios celestes salpicados de estrelas que enfeitam o espaço, indicando o mundo sem conta, onde a vida se espalha soberana, e nós teremos a prova e a certeza da existência de Deus. O universo existe, meus irmãos. O universo tem uma causa. Duvidar de Deus é duvidar que o universo tem uma causa. É duvidar que todo efeito tem uma causa e afiançar que o nada existe e que o acaso pode fazer alguma coisa. As vozes benfeitoras dos irmãos espirituais continuam dizendo: tu estás na terra, filho querido, em regime de aprendizado. As lágrimas que banham a sua face, a enfermidade degenerativa
que muitas vezes te arranca gemidos dolorosos, são recursos providenciais de correção, onde a misericórdia divina te permite sofrer, mas esta mesma misericórdia divina caminha contigo, filho amado, indicando-te o rumo da libertação. Porque esta terra é uma grande escola, é uma imensa sala de aula, onde cada um de nós está matriculado compulsoriamente em regime de aprendizado, em regime de iluminação espiritual, em regime de aquisição de conhecimentos nesse grande educandário que se chama Terra. E essas mesmas vozes, que são as vozes espirituais, as vozes dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda querido, essas mesmas vozes nos dizem: meus filhos, recordem as palavras de Jesus, recordem o sermão da montanha, meditem um pouco nas bem-aventuranças prometidas pelo Mestre. E o que são bem-aventuranças, meus irmãos? São diretrizes de vida, são orientações excelsas, são ensinamentos sagrados, promessas de vida para os nossos corações. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados aqueles que padecem perseguições por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavras do Sermão da Montanha, palavras catalogadas pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versos 5, 6 e 10, da anotação do nobre evangelista. E no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, nós também temos as bem-aventuranças, nos versículos 20, 21, 24 e 25, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo e na fartura material a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque experimentareis a fome. E ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essas últimas palavras parecem, à primeira vista, uma ameaça, parecem, à primeira vista, uma condenação, mas que, na verdade, meus irmãos, à luz do Espiritismo, essas palavras representam a advertência para nos ensinar que, acima de todas as leis, de todos os reinos materiais, de todas as belezas mundanas e de todas as recompensas de ordem física, estão realidades espirituais que nos governam, realidades espirituais que nos situam no mundo como filhos de Deus. E são essas mesmas realidades que o Espiritismo descortina para nos explicar que todo sofrimento tem uma causa, que todo padecimento tem um motivo, que ninguém é vítima inocente. Todos nós somos os aflitos da terra, mas infelizmente, meus irmãos, nem todos os aflitos são bem-aventurados.
E isso quem fala, meus irmãos, em nosso socorro, é Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Nem todos os aflitos são bem-aventurados, porque muitos de nós, meus irmãos, clamamos contra Deus, permitimos que o nosso coração seja envolvido pela amargura, pela revolta, pela blasfêmia, pelas injúrias contra o Criador. Nos tornamos criaturas nervosas, coléricas, irritadiças, aumentando ainda mais o nosso sofrimento. Porque quem se revolta sofre em dobro, sofre duas vezes. Sofre por causa da dificuldade e também sofre porque fica desorientado. Não vê uma saída, porque o nervosismo, a revolta, a descrença, a desconfiança e a amargura são grossas vendas que tapam a nossa visão e nos impede que enxerguemos o caminho libertador. Jesus lança com essas palavras a realidade da vida futura. Todas essas bem-aventuranças estão fundamentadas na vida futura, na vida espiritual. Mas ainda assim, meus irmãos, acreditar na vida futura não basta. Porque afinal de contas, meus irmãos, que recompensa teríamos simplesmente se sofrêssemos? Como acreditar na vida futura com tanto sofrimento na face da terra? As palavras de Jesus podem até nos consolar, a ferramenta da prece pode até nos ajudar, mas dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É por isso que muita gente acha que o Espiritismo faz apologia do sofrimento. Muita gente acha que nós estamos aqui pregando que o sofrimento é a exclusiva saída para a redenção dos nossos males. Não é verdade, meus irmãos. Nós sabemos que existe muita gente sofrendo. Nós sabemos que existem muitas criaturas que nascem numa condição social precária, nascem em plena miséria, enquanto outros nascem na opulência. Para muitas pessoas nada dá certo. As criaturas lutam e parece que nada dá certo, enquanto que para outros tudo é uma beleza, tudo é festa, tudo é alegria, tudo sorri, tudo corre às mil maravilhas. E o que mais nos espanta é vermos os males deste mundo tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Quantas pessoas más prosperam? Quantas criaturas viciosas estão cercadas de facilidades materiais, enquanto que, por outro lado, homens e mulheres virtuosos e lutadores sofrem tremendas privações. Qual a razão de tudo isso, meus irmãos? O Espiritismo nos explica. Partindo da premissa de que Deus é todo justiça, todo bondade, todo amor e todo misericórdia, tudo que nos acontece tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Quem nos dá esse ensinamento é Kardec, analisando a justiça das aflições no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo sofrimento, ele tem uma causa.
Ninguém sofre à toa. Ninguém padece uma dificuldade sem merecer. Essa dificuldade, meus irmãos, é o desafio que Deus coloca do nosso lado. Deus permite que as nossas agruras aconteçam, que os nossos tempos de carência ocorram, exatamente para que nós adquiramos experiência, para que nós possamos crescer como gente, como pessoa, como seres humanos, aprendendo a discernir entre o bem e o mal e aprendendo a valorizar a vida. E mais uma vez a voz carinhosa de Jesus nos diz: Deus é bom, Deus está do teu lado, meu irmão. Deus sabe de tudo que se passa no teu coração. Deus conhece as tuas lágrimas mais secretas, os teus problemas mais íntimos, até mesmo aquelas dores tão internas que muitas vezes cada um de nós não tem coragem de desabafar com alguém. Quantas pessoas, meus irmãos, que se retraem, que têm medo de desabafar com alguém, de dizer o que se passa dentro do seu coração, porque sabe que vai ser alvo de chacota, porque sabe que não vai ser compreendida, porque sabe que vai ser motivo de desprezo, porque sabe que vai ser motivo de ridicularização por parte da sociedade, e muitas vezes essa pessoa guarda para si a dificuldade, não desabafa, não procura uma ajuda num templo religioso ou num consultório profissional, e essa pessoa acaba desencarnando, levando esse segredo para o túmulo e para a vida espiritual. Entretanto, Deus conhece profundamente. No Salmo 138, o salmista Davi diz o seguinte: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Sei que guardas até mesmo os meus rins e o mais profundo dos meus ossos, porque a tua misericórdia percorre todos os arcanos da minha individualidade. E o Espiritismo hoje, meus irmãos, nos mostra que Deus permite que a dor aconteça, para que a dor seja uma ferramenta de aperfeiçoamento das almas. E a causa dessas dores, meus irmãos, as dores que se revestem de caráter aflitivo, por isso que se transformam em aflições, porque elas têm caráter de aflição, elas têm caráter de dificuldade, elas são espinhosas porque o aprendizado é dolorido. Crescer, meus irmãos, é um processo que dói na alma. Entretanto, é um processo necessário. E todos aqueles que perseverarem no crescimento espiritual verão que não é fácil, mas também se convencerão de que o sacrifício vale a pena, de que a causa das nossas aflições estão em duas vertentes. Muitas das aflições são causadas nesta própria vida, nesta mesma encarnação. Nem tudo é do passado, nem tudo é culpa dos espíritos, coitadinhos. Nem tudo é culpa dos obsessores, coitados, pobrezinhos, que levam a culpa da grande maioria das nossas imprudências, dos nossos desatinos, das nossas precipitações. E neste momento nós caímos no tema de hoje, as causas atuais das aflições.
A grande benfeitora Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso querido Divaldo, nos chama a atenção para as causas atuais das nossas aflições, que são oriundas dos nossos desatinos, da nossa falta de prudência, da nossa falta de vigilância, dos nossos excessos. Quantas pessoas ficam amarguradas porque sofrem de uma enfermidade degenerativa que muitas vezes foi motivada pelo excesso no comer, pelo excesso no beber, pelos desregulamentos físicos, pela falta de respeito para com esta máquina física, que o apóstolo Pedro chama de tabernáculo. O apóstolo Pedro, numa de suas epístolas, chama o corpo físico de tabernáculo, uma máquina abençoada. Essa máquina fisiológica de mais de 60 trilhões de células, trabalhando em regime de harmonia, mas que muitas vezes é tão desrespeitada pelos nossos excessos, pela nossa invigilância. Quantas vezes, meus irmãos, nas nossas salas de atendimento fraterno lá na Casa Espírita, tanto em Santos como aqui em São Caetano, onde fazemos esse trabalho, quantos pais de família comparecem desolados para falar conosco. E aqui nós não estamos quebrando o anonimato de ninguém, mas é uma realidade. Esses pais vêm com lágrimas nos olhos. Muitos pais de família também, tem mães também, mas aqui nós chamamos atenção para os pais, para mostrar, meus irmãos, que um pai também tem sensibilidade, um pai também tem coração, um pai também tem sentimento. E este pai, de cabelos embranquecidos prematuramente e de lágrimas nos olhos, vem se queixar da ingratidão de seus filhos, da falta de respeito de seus filhos, das palavras de baixo calão que proliferam na boca de seus filhos. E estes pais muitas vezes reconhecem que não souberam gastar o tempo educando seus rebentos, que não souberam reprimir desde criança as tendências egoísticas, orgulhosas, vaidosas e viciosas de seu filho. E agora se defrontam com a ingratidão. Quantos jovens se queixam de que seus pais não são carinhosos, de que seus familiares não são atenciosos. Mas esses mesmos jovens, muitas vezes, não fizeram um mínimo de esforço para estreitar os laços afetivos com seus familiares. Quantas pessoas que se entregam à maledicência, caluniando o seu próximo, malbaratando os valores morais, desperdiçando o tempo falando mal dos outros e se espantam porque convivem ao lado de desafetos. Joana de Ângeles nos fala quantas energias o homem perde, quantas energias a mulher desperdiça, desvirtuando os valores da vida e se comprometendo espiritualmente por imprudência, por impertinência nesta mesma encarnação. Por isso nem tudo é culpa do passado. Às vezes o jovem chega para nós na sala de entrevista e diz: minha mãe é meu karma, não aguento aquela senhora. Meu Deus, mas que velhos antiquados são meu karma, eu não pedi para nascer. Por que será que eu fui o grande vencedor na corrida do espermatozoide, meu Deus? São milhões ali que correm, que disputam,
que atravessam a tuba uterina para enfrentar o óvulo, porque eu, meu Deus? Havia tantos outros, porque eu, meu Pai? Porque foi você, sim, o Filho de Deus, que foi presenteado com esta oportunidade. Quantos jovens reclamando de seus pais, quando na verdade, meus irmãos, o problema está no aqui. Muitas vezes é a falta de diálogo no aqui, é a falta de educação do aqui, é a falta de prudência do aqui. O passado não tem nada com isso. É por isso que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: as causas atuais das aflições respondem por um grande número de amarguras que as criaturas encarnadas atravessam. E muitas vezes, quando o homem age com tanta imprudência, quando o homem se entrega a tudo que é inútil, a tudo que é ocioso, e no final da vida se queixa da falta de oportunidades, se queixa da sua má estrela, quando na verdade a sua má estrela foi a sua falta de atenção, a sua falta de prudência. Quando o homem se dá conta de tudo, ele já está no fim da sua encarnação, com as suas vestes físicas já bastante utilizadas pelo tempo, com uma quantidade mínima de princípio vital, e à beira da desencarnação, este homem, beirando a desencarnação, ele diz: ah, meu Deus, como eu agi mal. Se eu tivesse, quando eu era novo, a experiência de vida que eu tenho hoje, muita coisa eu faria diferente. Se eu conhecesse lá atrás o que eu conheço hoje, a minha vida seria outra. Se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. É a mesma coisa do trabalhador relapso. O trabalhador que perde o seu dia de trabalho, chega no seu patrão e diz: chefe, perdi o meu dia de trabalho, fiz mal a minha tarefa. Entretanto, meus irmãos, nada como um dia após o outro e a noite no meio. Porque para o trabalhador que relaxou na tarefa, o sol brilha novamente no outro dia. Para este trabalhador, um novo amanhecer se desenrola para que ele possa ter a oportunidade de recomeçar a sua tarefa e retomar o tempo perdido. Assim será também para o homem que se arrepende, para a mulher que se amargura no fim da sua existência. A misericórdia divina lhe proporcionará o sol de uma nova vida após a noite do túmulo. O sol de uma nova oportunidade, onde esse espírito, enriquecido pela sua experiência e fortalecido pelo seu conhecimento, poderá se harmonizar com Deus, colocar a sua vida em ordem, retomar os seus ideais e seguir voando espaço afora ao longo das encarnações, como uma linda águia liberta, como um filho de Deus desprendido de todos os seus enganos, fazendo a luta do Cristo e compreendendo as bem-aventuranças para encontrar o consolo após as aflições. Somos todos, meus irmãos, todos os bem-aventurados da vida. A mesma pergunta que Castro Alves fez: onde estás, ó meu Deus, que não respondes? Em que estrela te escondes, Senhor? Em que mundo te escondes para ficares embuçado nos céus? O Espiritismo, através das vozes queridas dos benfeitores espirituais, responde a nós que formulamos esta mesma pergunta: onde estás, ó meu Deus, que não respondes? Deus está dentro do teu coração,
Deus está no comando da tua vida, Deus sabe de todos os sofrimentos, Deus sabe por que você sofre, Deus está junto de você, Deus está do teu lado, não está sozinho. E se Deus te permite o sofrimento, Ele também te promete o caminho da libertação. Não chores pela morte dos teus amores estão vivos no mais além. Os teus mortos estão de pé, eles oram por ti, eles vibram por você e eles te ajudam pelos condutos do pensamento e da inspiração. Utilize as ferramentas que o Espiritismo te dá, meu amigo, e você estará no caminho da libertação, na luta do Cristo, transformando dores em lições abençoadas e fazendo a tua parte na grande obra da criação, nesse universo lindo que foi criado por Deus. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Uma chuva de coisa boa para todo mundo e uma montanha de felicidade para todos, que é o que todo mundo aqui merece. Graças a Deus.